Meu irmão me vendeu. Eu tinha 14 anos. Não disseram para onde eu ia. Só que eu tinha que ir. Dormia em um quartinho sem janela. Servi uma família que nem meu nome sabia. Por anos pensei que ninguém jamais sentiria minha falta. Mas o que eu nunca imaginei é que ele voltaria, chorando. Você precisa ouvir essa história até o fim. Eu cresci em uma casinha de barro no interior de Alagoas, onde o chão era batido, o teto rangia e o vento entrava pelas frestas. Apesar da pobreza, havia um calor que vinha da alma da minha mãe, Dona Cida. Ela fazia café no bule amassado, esquentava água no fogão a lenha e espalhava cheiro de pão assado com esperança. Meu pai, seu Antero, era um homem de poucas palavras, de mãos calejadas e olhar distante. Já meu irmão, João, tinha a dureza no rosto desde menino. Dizia que pobre tinha que ser esperto, ou morria de fome. Mesmo assim, a gente vivia. A gente se ajeitava. A vida era dura, mas minha mãe tornava leve. Ela cantava, sorria e me dizia que eu era especial, que um dia Deus me levaria para um lugar melhor. Eu acreditava nela com todo o meu coração, como só uma filha acredita. Maria José, minha filha, o mundo pode ser cruel, mas você tem luz, ela dizia. Eu não entendia bem o que ela queria dizer com aquilo, mas o som da voz dela me acalmava. Às vezes eu pensava que ela falava comigo como se quisesse me preparar para algo ruim. Mas eu não queria pensar nisso. Eu era só uma menina, com 12, 13 anos, que gostava de andar descalça e fazer boneca de sabugo de milho. Meu irmão dizia que isso era coisa de criança tola. Vai aprender a cozinhar, menina. Brincadeira não enche barriga. Eu não gostava do jeito dele, mas tinha medo de responder. O silêncio era mais seguro. Meu pai não se metia. Apenas fumava olhando para o mato, como se não vivesse ali com a gente. Minha mãe era meu escudo, e sem ela, eu não teria mais onde me proteger. Ela adoecia com frequência, mas não deixava transparecer. Tossia durante a noite e disfarçava de dia. É só poeira do quintal, dizia. Mas eu sentia que era mais. Um dia ela desmaiou enquanto lavava roupa. João correu, levantou ela como se fosse pena, mas não levou ao médico. É só fraqueza. Isso passa, ele falou. Meu pai apenas assentiu com a cabeça, como quem não queria se envolver. No dia seguinte, ela estava pior. Tremia, não comia, falava devagar. Eu me sentei ao lado da rede, segurei a mão dela e pedi que não me deixasse. Ela apenas sorriu com os olhos rasos e disse: "Tudo que é bom, minha filha, uma hora parte." Aquela frase nunca saiu da minha cabeça. Era como se ela soubesse que o fim estava perto. E estava. Na semana seguinte, Dona Cida partiu. Foi um domingo de sol forte, céu limpo. Mas o mundo ficou escuro para mim. Ela morreu em casa com a cabeça encostada no meu colo. Gritei, chorei, implorei por ajuda. Mas ela se foi, sem dizer adeus. O enterro foi simples, como tudo na nossa vida. A vizinhança trouxe bolo e café, mas ninguém trouxe conforto real. Meu pai não chorou. Ficou sentado na cadeira de palha, o olhar perdido. João permaneceu em pé, firme, como se não sentisse nada. A casa ficou fria, mesmo no calor do sertão. E eu, tão pequena, me sentia órfã do mundo. Sem minha mãe, a vida perdeu o sentido. Antes de fechar o caixão, enfiei no bolso um lenço dela, com cheiro de sabonete barato. Guardei como relíquia. Depois da partida da minha mãe, João assumiu o controle da casa. Ele falava mais grosso, mandava mais, e eu obedecia calada. Meu pai se calou de vez. Já não me chamava pelo nome, apenas apontava. João dizia que agora as contas eram sérias e que eu precisava parar de brincar. Mulher tem que aprender a se virar, ele repetia.
A comida ficou mais rala, as roupas mais surradas, e o carinho sumiu das paredes. Eu continuava sonhando com as palavras da minha mãe, mas elas soavam cada vez mais distantes. Foi nessa época que um homem estranho apareceu no terreiro, conversou baixinho com João e foi embora deixando uma poeira que não sumiu. Naquela noite, ouvi meu nome ser dito com frieza pela primeira vez e eu soube. Alguma coisa muito errada estava para acontecer. O silêncio depois do enterro da minha mãe foi maior do que a seca. Era como se o tempo tivesse parado. O cheiro do café nunca mais voltou. Meu pai passou a fumar o dia inteiro, olhando para um ponto fixo da parede. João só falava o necessário e olhava para mim como quem olha para um fardo. Eu não sabia mais o que era carinho. Dormia com o lenço da minha mãe no travesseiro, apertando com força para sentir que ela ainda estava ali. Um dia, da janela, vi um homem engravatado chegando a cavalo, coisa rara por ali. Ele e João foram até o terreiro, cochicharam e riram. Riram, como se a vida estivesse boa. Aquele riso doeu. Era o som da minha sentença sendo assinada sem que eu soubesse. Naquela noite, João entrou no quarto e jogou uma trouxa de roupa em cima da cama. "Arruma isso. Amanhã cedo você vai para Aracaju." Eu paralisei. Não entendi. Perguntei o porquê e ele disse que era para trabalhar. "Menina que come tem que ajudar. Tu já tá grandinha." Eu disse que não queria ir, que não conhecia ninguém lá. Ele não respondeu. Meu pai entrou na sala e eu pedi ajuda. "Pai, eu não quero ir. Me deixa ficar." Ele soltou a fumaça do cigarro, olhou para o teto e disse: "Seu irmão sabe o que faz. Escuta ele." Naquele instante, percebi que ninguém ia me proteger. Nem meu pai. Eu era só uma boca a menos. Um incômodo a ser resolvido. Um fardo silencioso. Na manhã seguinte, fui levada até o ponto de encontro numa carroça. O céu estava nublado como se soubesse do que me esperava. João caminhava com pressa. Não me olhava nos olhos. Quando o caminhão parou, senti que algo dentro de mim descolava. Subi na carroceria sem saber o que me aguardava. O motorista nem falou meu nome. Apenas apontou onde sentar. Atrás de sacos e caixas, sentei no chão duro. Abracei o lenço da minha mãe, tentando não chorar. João falou antes do caminhão sair: "Se comporta, obedece e não me faz passar vergonha." Eu queria perguntar: "Por quê?" Mas minha garganta travou. Era como se minha voz tivesse ficado enterrada com minha mãe. O caminho foi longo. As estradas esburacadas chacoalhavam meu corpo. E o cheiro de gasolina me dava náusea. Pela primeira vez, senti que estava sozinha no mundo. A menina que fazia boneca de sabugo tinha virado mercadoria. Fui entregue como quem despacha um pacote. Lá fora, as árvores passavam rápido demais. Dentro de mim, o tempo parou. Chorei em silêncio. Não queria que o motorista visse. Talvez nem se importasse. Era só mais uma menina pobre, indo trabalhar na cidade. Mas eu sabia, no fundo, que aquilo não era trabalho. Era abandono. Era silêncio compactuado. Era um irmão que não me via como irmã. Era um pai que me apagou da lembrança. Era o começo do fim. E naquele banco de madeira, entre o calor da lona e o cheiro de poeira, fechei os olhos e pedi a Deus que minha mãe estivesse me vendo. Pedi que ela falasse com ele por mim, que não me deixasse sumir no mundo sem ser notada, que não deixasse eu esquecer quem eu era. Eu tinha 13 anos e o mundo já tinha me descartado. O lenço da minha mãe era tudo o que eu tinha. Apertava contra o peito como se fosse um amuleto, como se fosse ela dizendo que ainda estava comigo. Mas o medo era maior. E ele me dizia outra coisa: "Você está sozinha, Maria José, e ninguém vai vir te buscar." O portão da casa era de ferro pesado,
com desenhos dourados. Atrás dele, um mundo que parecia de novela, mas que escondia um vazio frio. Um homem abriu sem sorrir e me mandou esperar no canto. Eu observava a casa como quem vê outro planeta. Tudo era limpo, brilhante, silencioso. As janelas enormes, as paredes claras, os móveis sem poeira. Depois de uns minutos, apareceu uma mulher elegante, com vestido justo e perfume forte. Me olhou como quem examina um animal. "Essa é a menina?" perguntou sem disfarçar o desprezo. "Ensine-a a obedecer, e rápido." Era Dona Carmen. Não sorriu. Não perguntou meu nome. Apenas virou as costas e desapareceu. Fiquei ali, parada, sem saber se respirava. Me levaram para um quartinho nos fundos. A parede era mofada, a cama fina. Tinha um balde no canto e um espelho rachado. Era o lugar onde as coisas esquecidas ficavam. Na manhã seguinte começou a rotina. Acordar cedo, preparar o café, limpar o chão ajoelhada. Dona Carmen dizia: "Quero ver meu rosto refletido nesse piso." Eu fazia tudo em silêncio. Se errasse, ouvia gritos. Se acertasse, ouvia silêncio. Eu era a menina, nunca Maria José. Comia o resto do almoço, bebia água depois dos outros. Se eu tossisse, era drama. Se chorasse, era insubordinação. Com o tempo, parei de sentir. Só fazia, só obedecia, só existia. Ou quase isso. "Posso escrever para casa?" Perguntei certa noite com coragem. "Casa? Que casa, menina?" disse a governanta. "Tenho um irmão. Aqui você não tem ninguém, entendeu? Mas eu só queria dizer que tô bem." "Você não tá. E ninguém quer saber." Mas ele disse que era só para trabalhar. "Você foi comprada. Agora cala essa boca." E ali eu soube. Minha voz não valia mais. Nada. Uma vizinha da casa chamada Neide me viu certa vez no quintal. Eu lavava roupa e chorava. Ela jogou um pão enrolado num guardanapo por cima do muro. "Ah, menina, você não merece isso. Um dia foge daqui." Eu guardei aquelas palavras como um segredo no coração. Neide foi a primeira pessoa em anos a me tratar como ser humano. Depois disso, ela me mandava bilhetes com versículos da Bíblia. Eu lia à noite, escondida. Aquilo era a esperança. Um grito baixinho dentro de mim. Eu tinha medo, claro. Fugir era arriscado. Mas era viver assim que me matava aos poucos. Então prometi a mim mesma: se um dia Deus me abrisse uma fresta, eu correria. Fugir daquela casa foi como escapar de um cativeiro sem grades. A ideia crescia dentro de mim desde o primeiro bilhete que Neide me entregou, escondido entre os panos. Você merece liberdade. Cada palavra dela era semente de coragem. Mata na plata, domingo marcado. Minha mão tremia tanto que mal consegui vestir a roupa simples que ela me deu. No bolso, o lenço da minha mãe. Fiz uma oração silenciosa. Me leva, minha mãe. Só me leva. Quando pulei o muro dos fundos, quase caí. Ralei o joelho. Mas nem parei. O coração batia alto. Cada passo era um grito de resistência. Cheguei na casa da Neide arfando, o suor escorrendo no rosto, os olhos arregalados de medo e alívio. Você conseguiu, minha filha. Ela disse com os olhos cheios. Eu tô com medo. O medo é a última corrente, mas você já pulou o muro. E se me acharem? Agora você tem nome, você tem escolha. Faz tanto tempo que ninguém me chama. De Maria José. Então se acostume, porque você voltou a ser você. Naquela noite dormi no chão da cozinha, e foi o sono mais leve da minha vida. No outro dia, Neide me levou até uma pensão de esquina, onde a dona precisava de ajuda na cozinha. Eu cheguei com as mãos trêmulas, os pés doendo e o coração cheio de dúvidas. A mulher me analisou,
como quem pesa carne no açougue. Mas aceitou. Você começa agora. Lavei louça, servi mesa, limpei chão. O suor escorria, mas era um suor livre. Comecei a ouvir meu nome de novo. Maria, pega o arroz. Maria José, atende aquela mesa. Era como ouvir sinos tocando. Dormia num quartinho pequeno, mas era meu. No bolso da saia, o lenço da minha mãe. Na parede, um versículo que Neide me deu. Deus não despreza um coração quebrantado. Foi ali que Alfredo apareceu. Era cliente da pensão. Um homem de fala mansa, viúvo, olhos bons. Começou me elogiando devagar. Esse feijão tem gosto de colo de mãe. Fiquei sem graça. Ele respeitava o silêncio. Com o tempo, me convidou para caminhar na praça. Fui. Pela primeira vez em anos, senti borboletas no estômago. Ele me olhava como mulher, não como peso, não como serva. E um dia me pediu em casamento. Eu disse sim com a voz embargada e as mãos suadas. Com medo, mas também com esperança. Talvez, depois de tudo, Deus estivesse começando a costurar minha vida de novo. O título da minha história ainda era duro. Fui vendida pelo meu próprio irmão, mas agora parecia ter um novo capítulo. Nos casamos no cartório, sem festa, sem vestido branco, mas com dignidade. Fui morar na casa dele, uma varanda florida, uma cadeira de balanço que virou meu canto. Pela primeira vez, pendurei uma cortina, que eu escolhi. Alfredo era gentil, me chamava de minha paz. Eu comecei a sonhar. Queria ser mãe. Ele também. Tentamos de novo. Nada. O médico disse: seu útero tem cicatrizes antigas. Meu corpo guardava marcas de anos de abuso silencioso. Chorei no banheiro. Alfredo me abraçou. Você basta. Por um tempo bastou, mas lá no fundo, a menina ferida ainda tremia. Ainda tinha medo de ser deixada para trás. De novo, nosso casamento caminhou por anos em uma paz que eu não conhecia. Eu fazia pão caseiro, enfeitava a varanda com flores, costurava panos de prato. Alfredo me chamava de estrela da casa. Nos aniversários de casamento ele trazia rosas, mas com o tempo, os olhos dele deixaram de me procurar. As respostas ficaram curtas. Os horários confusos. Um dia ele chegou tarde, disse que estava cansado. Esqueceu o celular na mesa. A tela acendeu. Te espero hoje, amor. Meu corpo gelou. Peguei o aparelho. Li. Revi. Engoli o choro. Quando ele voltou, eu estava sentada com o celular nas mãos. Ela é mais jovem? Ou só tem o que eu nunca pude dar? Ele ficou calado. Depois disse: ela tá grávida. Foi como se o teto caísse sobre minha cabeça. Eu fiquei imóvel. Você prometeu que eu bastava. Ele abaixou a cabeça. Eu tentei, mas tem uma dor em mim que você não cura. Eu me levantei, peguei o lenço da minha mãe e fui para a cozinha. O silêncio entre nós era mais violento do que um grito. 2 dias depois, ele se foi. Levou a mala, os sapatos e a promessa de amor eterno. E deixou em mim um vazio que parecia um abismo. A menina que tinha sido vendida pelo próprio irmão, agora era deixada pelo único homem que a tratou com carinho. Entrei em luto, não por Alfredo, mas por mim. Parei de comer, parei de regar as plantas, parei de falar. A tristeza secou minhas forças. A casa escureceu, mesmo com sol. Perdi o emprego, na pensão por faltas seguidas. A dona disse com delicadeza: Maria, eu gosto da senhora, mas preciso de alguém presente. Eu entendi. Como sempre, quando deixo de ser útil, sou descartada. Vendi os móveis, um a um. Fiquei com a cama e a cadeira de balanço. O lenço da minha mãe era tudo o que restava. Sentava na varanda
E esperava a noite. Esperava o tempo. Esperava acabar. O despejo veio como uma sentença. 3 meses de aluguel atrasado. Não havia mais ninguém. Neide tinha se mudado. Alfredo tinha sumido. Os vizinhos me evitavam. Sentei na calçada com minha trouxa. Estava suja, com frio e não sabia para onde ir. Uma moça da assistência social me viu. Dona Maria, a gente vai ajudar. Não resisti. Entrei no carro sem dizer palavra. No abrigo me deram uma cama de ferro e sopa. Era limpo, era seguro, mas era frio. Igual a casa dos patrões de antigamente. Passei dias calada, olhando para o teto. A frase se repetia na minha mente como um martelo. Fui vendida pelo meu próprio irmão e agora esquecida pelo mundo. No abrigo, o tempo andava devagar. As senhoras falavam pouco. Algumas liam Bíblia, outras bordavam. Eu só observava. Um dia, alguém me chamou de Irmã Maria. Olhei sem saber quem era. A voz repetiu. A senhora tem olhos de quem já viu muita coisa. Sorri pela primeira vez. Foi fraco, mas foi real. Era como se minha história ainda estivesse viva. Como se, mesmo depois de tudo, eu tivesse algo a dizer. Algo a ensinar. O título da minha vida era pesado, mas talvez, só talvez ele pudesse mudar de tom. E foi esse pensamento que me fez seguir respirando. Certa manhã, enquanto penteava meu cabelo no espelho trincado do abrigo, ouvi um nome ecoar pelo corredor. João Batista! Meu coração parou. Virei devagar. Era ele, encurvado, cabelos ralos, segurando uma sacola plástica com roupas velhas. O tempo tinha passado por ele como um trator, mas eu o reconheci. O mesmo irmão que aos 14 anos me entregou para uma vida de servidão. O mesmo que nunca me escreveu, que nunca me procurou. Nossos olhos se cruzaram. Maria, ele disse, e eu. Eu virei o rosto e voltei para o quarto com o coração pulando no peito. Era ele. O fantasma vivo da minha infância. No mesmo abrigo. No mesmo silêncio. Nos dias seguintes, ele tentou falar comigo. Deixou bilhetes no meu travesseiro. Me perdoa. Eu era só um menino. Nosso pai mandou. Eu rasguei todos, mas chorava à noite. Aquela menina ferida ainda morava em mim. Um dia ele me esperou no refeitório. Você me odeia, né? Eu respirei fundo. Você matou minha infância. Ele chorou. Eu passei a vida com essa culpa. Eu voltei pro quarto, abracei o lenço da minha mãe e chorei como há décadas não chorava. O ódio e o amor brigavam dentro de mim. E a mulher que sobreviveu a tudo ficou sem chão. João ficou doente. Pegou pneumonia. Foi pra enfermaria. Me chamaram. Ele tá pedindo pela senhora. Entrei. Ele estava deitado, fraco, com os olhos fundos. Me perdoa, Maria. Por favor. Eu segurei a mão dele, fria. Olhei nos olhos dele. Eu não perdoo por você, João. Eu perdoo por mim, porque eu mereço viver sem carregar você dentro de mim. Ele chorou, murmurou, obrigado, e fechou os olhos. Morreu naquela madrugada, em silêncio, com arrependimento no olhar, e eu senti um peso saindo das minhas costas. Não era vingança, era libertação. No dia seguinte, fui à roda de leitura do abrigo. Contei minha história pela primeira vez, do começo ao fim. Fui vendida pelo meu próprio irmão. Fui esquecida pelo mundo. Mas ali, eu me ouvi em voz alta. E me reconheci. Outras mulheres vieram me abraçar. Uma disse, você tem coragem de leoa. Eu sorri. Um sorriso novo. Porque agora minha história tinha dono e tinha sentido. Continuo no abrigo, mas agora sou respeitada. Porque quem sobreviveu ao que eu vivi não é invisível, é testemunha.
Minha querida, eu adoro saber de qual cidade você está me ouvindo. Comente abaixo e para me ajudar, curte o vídeo e se inscreva no canal para acompanhar histórias como essa todos os dias aqui. Depois da partida de João, algo em mim se desprendeu. Era como se a dor antiga tivesse encontrado seu ponto final. Andava pelos corredores do abrigo com os ombros mais soltos, a cabeça menos pesada. As outras senhoras notaram. "Você tá diferente, Maria", dizia Dona Teresa. E eu respondia: "É que agora, até o que me matou um dia, me ensina a viver." Lembrava da minha mãe nas manhãs de chuva, do cheiro do fogão a lenha, da mão dela me afagando o cabelo. E compreendi que nunca estive sozinha. Ela caminhou comigo mesmo em silêncio. Meu nome tinha sido esquecido por muitos, mas nunca por Deus, nem pela menina que um dia eu fui. Na roda de leitura me perguntaram: "Maria José, como a senhora sobreviveu a tudo isso?" Respirei fundo, segurei as lágrimas e disse: "Porque não sou só a mulher que foi vendida pelo próprio irmão. Sou a mulher que transformou o ódio em sabedoria." O silêncio que se seguiu foi como oração. Algumas mulheres vieram me abraçar. Outras deixaram bilhetes na minha cama. Um dizia: "Sua voz me cura." E ali entendi. Minha história não era apenas memória. Era semente. Era ponte. Comecei a escrever num caderno com capa vermelha que me deram. Cada palavra era um pedaço de mim que voltava ao lugar. Passei a ajudar no refeitório, mesmo sem obrigação. Ajudava as senhoras a escreverem cartas, lia a Bíblia com as que tinham a vista fraca, penteava cabelos brancos com delicadeza. Um dia, Dona Lucinda me segurou forte pela mão e disse: "Você é minha filha de alma." Meu coração se apertou. Eu sou sua, sim, mãe emprestada. E sorri. O abrigo deixou de ser prisão e virou lar. As paredes frias viraram acolhimento. Meu passado ainda existia, claro. A ferida de ter sido vendida por João ainda doía. Mas agora era cicatriz. E toda cicatriz tem uma história para contar. Eu tinha voltado a ser Maria José inteira. Um domingo, uma jornalista jovem apareceu no abrigo. Procurava histórias de mulheres reais para uma série de entrevistas. Me olhou com curiosidade e perguntou: "A senhora tem algo que o mundo deveria ouvir?" Eu sorri com serenidade. "Minha filha, se eu te contar, você não vai dormir hoje." E ela riu, apertando o botão do gravador. Comecei a narrar. Falei da infância, da perda da minha mãe, da traição do meu irmão, da fuga, da dor, da esperança, de Alfredo, da carta. Quando terminei, ela estava em lágrimas. A senhora é um testemunho vivo. E eu entendi que aquilo era só o começo. Minha história, antes sufocada, agora respirava. A matéria saiu numa coluna de jornal, pequena mas verdadeira. Dias depois, uma senhora chegou ao abrigo dizendo que queria conhecer a mulher do jornal. Era eu. Ela me abraçou e disse: "Li sua história e resolvi perdoar minha filha." Aquilo me atravessou. Percebi que a minha dor, quando contada, com coragem, virava cura para o outro. A frase que me acompanhou a vida inteira: "Fui vendida pelo meu próprio irmão." Agora ganhava continuação. Mas escolhi não morrer com isso dentro. E isso, para mim, era redenção. Era começo. Era milagre. As semanas seguintes trouxeram um calor diferente para o peito. Eu me sentia viva de verdade. Não só acordando, mas vivendo. Dona Neide, que anos atrás me acolheu, me escreveu uma carta ao saber da matéria. "Você sempre teve luz, Maria. Agora o mundo enxerga." Chorei ao ler. Pensei em voltar à minha terra. Visitar os restos da casa onde tudo começou. A irmã Lourdes
coordenadora do abrigo, me abraçou e disse: "A senhora merece esse reencontro." Um mês depois, fomos. Vi a estrada empoeirada, o chão rachado, a mangueira no canto do terreno. Me ajoelhei ali, coloquei a mão na terra e murmurei: "Eu voltei, mãe, mas como mulher inteira." O lugar estava tomado pelo mato. A janela que dava para a cozinha ainda resistia. O cheiro de barro molhado me trouxe memórias antigas. O café da manhã, o canto dos galos, a voz da minha mãe chamando: "Maria, vem rezar comigo." Deitei na terra e chorei. Um choro limpo, sem mágoa, de perdão, de reencontro. Recolhi um punhado de terra num pano. Guardei comigo. Queria lembrar que, mesmo do chão mais duro, pode nascer flor. Ao voltar para o abrigo, trouxe comigo aquele pedaço da infância. Enterrei um pouco no canteiro de flores e disse às outras: "Essa terra me viu nascer e agora me vê renascer." Retomei a escrita. Comecei a registrar as histórias das outras moradoras, cada uma com sua dor, sua memória, sua coragem. Dona Zefa contou do marido que desapareceu. Nilza falou do filho que a proibiu de visitar os netos. E eu escrevia. Dava nome, dava cor, dava alma. Chamamos o projeto de Vozes da Última Primavera. Cada mulher escrevia uma carta para si mesma, como quem cura a ferida com palavras. Líamos juntas, chorávamos juntas, ríamos também. Era como se, juntas, reconstruíssemos um corpo coletivo. Onde uma curava, todas se curavam. E assim, o abrigo florescia. Certa noite, fui convidada para falar numa igreja do bairro. Me arrumei com carinho. Vestido florido, cabelos trançados, o lenço da minha mãe no bolso. Ao subir no altar, as pernas tremiam. Mas quando segurei o microfone, algo dentro de mim firmou. Fui vendida pelo meu próprio irmão, mas ele chorou ao me reencontrar. Um silêncio cobriu o salão. Depois, aplausos, lágrimas, abraço. Uma jovem me disse: "Eu nunca ouvi alguém falar da dor com tanta doçura." E eu sorri. Porque só quem sobreviveu à escuridão é que pode ensinar os outros a andar no breu. Na volta ao abrigo, fui recebida com carinho. Tinha bolo, cartaz, flores do jardim. "A nossa escritora voltou!" gritavam. E eu ri como há muito tempo não ria. O tempo me curou em pedaços. Primeiro o corpo, depois a alma. Por último, o olhar. Agora eu via beleza nas coisas simples. O café quente, o sol batendo na janela, a risada de uma amiga. Tudo era graça. E mesmo que o título da minha vida ainda fosse duro, agora ele era testemunho. Um sinal de que até os escombros guardam sementes. Basta alguém regar. As visitas aumentaram, as entrevistas também. Mas o que mais me emocionava era ver o efeito da minha história nas outras. Eu que fui calada por décadas, agora era voz viva. "Fui vendida pelo meu próprio irmão", eu dizia. "Mas minha alma escolheu viver." Um grupo de jovens criou um blog com trechos do meu diário. Comecei a receber cartas. "Dona Maria, sua história me salvou da depressão. Lembrei da minha avó com as suas palavras." E eu lia tudo com cuidado, como quem recebe flores. Porque eram flores. Cada mensagem era perfume novo num jardim que antes só conhecia espinhos. O projeto do caderno coletivo ganhou força. Cada senhora escrevia uma carta para si mesma no passado. "Você vai sobreviver, mesmo quando não acreditar", dizia uma. "Perdoe antes que a dor vire veneno", dizia outra. Eu lia com olhos marejados. Era como se cada frase também curasse a minha menina ferida. Um dia, a coordenadora Lourdes entrou na sala e disse: "Vamos transformar isso em livro." E assim nasceu Sementes que Falam. Um livrinho simples,
feito com papel doado, mas cheio de alma. Distribuímos em escolas, igrejas, postos de saúde. Nosso abrigo virou ponto de luz. Até que, numa tarde nublada, uma moça jovem apareceu. Olhos castanhos, bebê no colo. "A senhora é Maria José?" Assenti. Meu pai era Alfredo. Ele pediu que eu viesse. Senti as pernas fraquejarem. O tempo parou. "Ele morreu mês passado. E antes de ir, falou muito da senhora." Ela me estendeu uma carta. Ele dizia que a senhora era o amor mais honesto que ele teve. Fui pro meu quarto e li devagar. A letra trêmula, mas sincera. Alfredo me pedia perdão. Dizia que me amava, que se arrependeu de tudo e que pensava em mim todos os dias. Chorei com a carta no colo, como quem recebe abraço de outro mundo. Escrevi de volta. "Diga ao seu filho que a vida pode até doer, mas também ensina." A moça me abraçou com força. "A senhora é mais que história, é exemplo." E ali, diante daquele bebê, senti que tudo tinha valido a pena. O abandono, a dor, o silêncio, tudo me trouxe até aqui. O título da minha vida seguia vivo, mas agora era como oração. Fui vendida pelo meu próprio irmão, mas ele chorou ao me reencontrar. E eu, que fui ferida agora, era a cura. Voltei à varanda do abrigo, caderno no colo, o lenço no coração. Olhei o céu, fechei os olhos e agradeci. Pela vida, pela dor, pelo perdão. O que antes era cicatriz, agora era medalha. Porque sobreviver não é só respirar. É aprender a florescer depois do inverno. E foi isso que eu fiz. Com cada lágrima, com cada queda, com cada gesto de amor. Porque o mundo pode nos esquecer. Mas Deus nunca se esquece do que planta com amor. Depois da visita da filha de Alfredo, passei dias em silêncio, absorvendo tudo. Uma paz diferente me envolvia, como se algo que nunca coube no peito tivesse finalmente encontrado abrigo. Fui vendida pelo meu próprio irmão, mas ele chorou ao me reencontrar. Essa frase ainda ardia, mas agora também aquecia. Um convite para dar entrevista numa rádio me abalou. Será que minha voz ainda tem valor? Pensei. Tive medo. Lembrei da vez que tentei falar na casa dos patrões e fui silenciada com um olhar. O passado me pesou, mas Dona Lourdes segurou minha mão e disse: "Você nasceu para falar. Agora é tua vez." O estúdio era pequeno, mas os microfones me intimidaram. Minhas mãos tremiam, mas respirei fundo. Fechei os olhos e comecei. Contei minha infância, a morte da minha mãe, a traição de João. Falei da dor e da fuga. Fui vendida pelo meu próprio irmão, mas escolhi viver e ele chorou ao me reencontrar. Do outro lado da linha, alguém chorava. "Dona Maria, minha filha me renegou. A senhora me deu força para escrever para ela." Engoli seco. Aquilo me atravessava. Era como se cada palavra que eu soltava quebrasse uma corrente. O radialista segurou meu ombro. "A senhora salvou vidas aqui hoje." E eu soube. Meu silêncio antigo virou som para curar. Ao voltar ao abrigo, contei a todas sobre o impacto da entrevista. As senhoras me aplaudiram, mas dentro de mim, algo ainda inquietava. Minha voz tremia nas gravações caseiras. Eu nunca gostei da minha voz. "Parece gasta", disse para Neide. Ela sorriu. "Gasta de tanto resistir, Maria. E isso é belo." Decidi continuar. Gravamos com cuidado, com ruídos de pássaros ao fundo, com pausas com emoção. As primeiras gravações foram simples, mas sinceras. Meu coração batia mais forte a cada história contada. Era como dar voz àquela menina de 14 anos que um dia foi vendida. E agora
Ela mesma se resgatava com cada sílaba. Uma carta chegou, dias depois. Sou professora e uso seus áudios com meus alunos. Eles choram, eles aprendem. Respirei fundo. Guardei essa carta junto com a de Alfredo. Minha voz, fraca por tanto tempo, agora voava. Decidimos dar nome ao projeto. Vozes, que viveram. E na abertura sempre dizia: meu nome é Maria José. Fui vendida pelo meu próprio irmão, mas ele chorou ao me reencontrar. E hoje eu falo para que outras não se calem. O projeto cresceu. Mas mais do que isso, cresci eu. Cresci por dentro, onde ninguém via, onde só Deus curava. No jardim, Dona Teresa me chamou. Maria, você lembra da primeira vez que tentou contar sua história pra gente? Você tremia. Hoje, você guia. Sorri com os olhos marejados. Tremia, porque a dor ainda falava mais alto. Agora quem fala é a cura. Ela me abraçou forte. Voltei ao meu quarto, sentei com meu caderno e escrevi. Mesmo depois da dor, minha voz floresceu. Guardei o caderno com carinho. Era meu testamento de fé. Porque por mais que eu tenha sido ferida, esquecida, vendida, fui resgatada. E quem resgata sua própria alma nunca mais se perde. Receber o convite para falar numa escola foi um susto bom. Eu, uma velha do sertão, falando com jovens da cidade? Pensei. Mas algo dentro de mim dizia: vai, o dia chegou. Vestiram-me com carinho. Levei meu lenço, meu caderno e meu coração. Cheguei e vi os rostos jovens, curiosos. A voz tremeu de leve. Mas quando comecei a contar, a sala silenciou. Contei minha vida sem floreio. Fui vendida pelo meu próprio irmão e hoje ensino o que aprendi com a dor. Um menino no fundo chorou. Ao final veio até mim. Minha mãe me abandonou, mas a senhora me deu esperança. Abracei aquele menino como neto. As perguntas vinham de todos os lados. A senhora perdoou mesmo? Como superou tanta injustiça? Valeu a pena viver? Sorri com ternura e disse: perdoar é libertar a gente, não o outro. A dor me ensinou a enxergar o que importa. E sim, viver valeu. Porque eu virei farol para quem ainda caminha no escuro. A diretora me deu flores. Uma aluna me entregou-lhe um desenho. Essa é a senhora com asas. Chorei. Porque talvez fosse isso. Minhas cicatrizes viraram asas. E agora, onde havia prisão, havia voo. Voltei pro abrigo com uma paz que nem as palavras do caderno conseguiam descrever. Naquela noite, sonhei com João. Ele vinha até mim, menino, e me pedia desculpa. Eu o abraçava e dizia: agora eu entendo. Acordei em lágrimas, não de dor, de alívio, de entrega. Sentada na varanda, vi o nascer do sol. Deus, obrigada por me fazer florescer onde só tinha espinho. As senhoras chegaram uma a uma. Me perguntaram sobre a escola. Eu contei. Uma delas disse: você não é só Maria, é o eco de todas nós. Aquelas palavras me tocaram fundo. Percebi que minha história não era só minha. Era espelho, era ponte, era semente. O documentário veio logo depois. Câmeras, entrevistas, cenas do jardim, gravações. No último dia, me mostraram o título. Fui vendida pelo meu próprio irmão, mas ele chorou ao me reencontrar. Chorei ao ver, porque o título, que era minha dor, agora era meu brasão. Uma menina vendida, calada, esquecida. Agora iluminava caminhos. A equipe me abraçou. A senhora salvou mais do que vidas, salvou esperanças. Respirei fundo.
A esperança foi o que me salvou primeiro. O documentário foi exibido em vários lugares. E minha história, uma vez silenciada, virou luz. Recebi uma carta de uma mulher do interior da Bahia. Fui vendida aos 13. Achei que minha vida não valia, até ouvir a senhora. Aquilo me desmontou. Chorei por ela, por mim, por tantas. Escrevi de volta. Você não é o que fizeram com você. Você é o que escolhe fazer com isso. E assim, minha história seguia viva. Não em páginas, mas em corações. E mesmo que a dor ainda visitasse meu peito, agora ela vinha de mansinho, porque sabia que ali, quem mandava era a luz. O corpo começou a pesar. As pernas já não obedeciam, como antes. Passei a usar cadeira de rodas, mas o espírito seguia dançando. As cuidadoras me levavam ao jardim todos os dias. Ali, escrevia, lia cartas, ouvia histórias. As novas senhoras chegavam com os olhos cansados. Eu estendia a mão e dizia: aqui ninguém é resto. Aqui a gente recomeça. Uma delas, Dona Nena, chorava sem parar. Meus filhos me esqueceram, Maria. Eu a abracei. O amor não depende da lembrança deles. Depende da sua escolha de seguir amando. Aos poucos ela sorriu e eu vi. A cura continua. A filha de Alfredo voltou com o neto pela mão. Ele já andava, já falava. Vim mostrar a ele quem foi a mulher mais importante da vida do meu pai. Senti um nó na garganta. O menino me abraçou. Você é a vovó do coração? Sorri com lágrimas. Sou, meu amor. Entreguei a ele o caderno vermelho. Aqui está a minha história. Um dia leia com carinho. E lembre sempre, perdoar é um ato de coragem. A filha de Alfredo chorou. Obrigada por ter sido amor onde houve abandono. Segurei sua mão. Foi Deus que me ensinou. Eu só obedeci. As noites ficaram mais silenciosas. Eu já não escrevia tanto, mas observava. As meninas novas do abrigo sentavam ao meu lado. Pediam conselhos, contavam sonhos. E eu ouvia, com a alma atenta. Maria, a senhora é farol. Eu sorria. Sou só vela acesa por Deus. Meu corpo cansava, mas minha luz se espalhava. Num fim de tarde, pedi para ir até a mangueira do jardim. Sentei embaixo dela, fechei os olhos e ouvi o vento. Mãe, eu consegui. Disse baixinho. Senti como se ela estivesse ali, como se tudo tivesse se alinhado, como se o ciclo estivesse completo. Dona Lourdes sentou ao meu lado. Maria, se pudesse mudar algo, mudaria? Pensei. Muito. E respondi com calma. Não, porque até a dor me ensinou a amar. Ela chorou comigo. A senhora é o milagre que a gente precisava. Sorri com leveza. Sou só testemunha. E ali, diante da mangueira, do céu cor-de-rosa, da brisa que soprava-lhe a memória, eu entendi. Sobreviver é plantar mesmo em solo seco. E florescer é continuar sendo raiz para os outros. No meu último áudio gravado, disse: meu nome é Maria José. Fui vendida pelo meu próprio irmão, mas ele chorou ao me reencontrar. E hoje, eu sou liberdade. Obrigada por chegar até o final comigo, minha querida. Curte o vídeo, comente o que achou da história e se inscreve no canal para acompanhar histórias como essa todos os dias. Aqui, cada história é real e transforma quem ouve.